Fala galera, hoje eu queria falar sobre a Copa do Mundo 2010, fazer uma review, né, sobre. É uma Copa do Mundo que eu tava esperando muito, que eu curti muito assistir. Eu não assisti todos os jogos, do mesmo jeito que eu não assisti em 2006, mas eu assisti alguns, principalmente os principais, todos do Brasil. Eu me lembro que eu assisti a Copa das Confederações e eu tava torcendo muito pelo Brasil. O único jogo do Brasil que eu não consegui assistir da Copa das Confederações foi dois, né? Foi contra o Egito na fase de grupos e o semifinal contra a África do Sul, que teve aquele gol de falta do Daniel Alves. Eu estudava de tarde ainda, eu era menino, tava na quinta série, então eu acabei não assistindo, mas assisti a final, foi bem legal, tava confiante no Brasil. E a Copa começou lá, tinha aquelas vuvuzela que era muito interessante. Foi uma Copa assim que no começo não empolgou muito, não teve tanta empolgação assim, mas para mim é muito especial, né? Teve 32 participantes, como sempre, ocorreu entre 11 de julho a 11 de junho a 11 de julho, foi uma época de férias também. A campeã foi a Espanha, seu primeiro título. Holanda, vice-campeã, terceiro colocado novamente a Alemanha e o quarto colocado, surpreendentemente, o Uruguai. O melhor marcador foram vários, né? Foram quatro. Teve o Miller, o David Villa, o Snyder e o Forlan, né? E enfim, a melhor goleada foi Portugal 7-0 na Coreia do Norte. Eu assisti esse jogo, achei bem maneiro. O Cristiano Ronaldo estava bem felizão nesse dia e fez muito gol. O melhor jogador da FIFA foi o Diego Forlan, merecidamente. Melhor goleiro, Cacilhas, merecidamente. Melhor jogador jovem, o Miller na época também. E o Fair Play pela própria campeã da Espanha, para você ver o nível que eles jogaram, a seriedade que eles jogaram. Tanto que eles acabaram até ganhando Fair Play e sendo campeão, né? Isso é bem difícil de acontecer. Vamos começar pela fase de grupo, né? A fase de grupo teve. Eu me lembro do jogo de estreia, que foi lá na África, né? O primeiro time, que seria a África. Enfim, eu lembro que a África jogou, teve aquele golaço do Tchabalala, me lembro até hoje. E foi 1-1 contra a França. Enfim, o primeiro grupo A foi com o Uruguai. O Uruguai foi bem legal nesse primeiro grupo, então eles mandaram muito bem, não perderam nenhum. O México surpreendeu. O México tinha uma camisa preta muito bonita, eu gostava muito dessa camisa preta. E infelizmente a África do Sul não passou por saldo de gol, né? Eles tiveram -2 e a decepção novamente foi a França. Parece que a França vai na final uma vez, decepciona, volta, decepciona. Então a França decepcionou muito, teve muita briga, teve uma falta de respeito assim que eu acho muito grande do técnico, que eu nem me lembro o nome da França. Ele não, o Parreira, que é brasileiro, técnico até então da África do Sul, quis cumprimentar, ele não quis cumprimentar o Parreira. Enfim, a França entrou no tapetão também, teve aquele gol do Henry, onde ele meteu a mão, eliminou a Irlanda. Eu achei na época aquilo muito revoltante, falei, mano, não é possível que eles vão ir, e acabaram indo, foram humilhados. Era melhor nem ter deixado a Irlanda aí, e tomaram um sapeco aí, merecidamente. Poderia qualquer equipe ganhar, menos a França, depois de que aconteceu tudo, né? Então acabou passando essas duas equipes nesse grupo. O grupo B foi com a Argentina, Coreia do Sul, Grécia e Nigéria. A Nigéria manda bem pra caramba no Sub-17, chega lá no principal, só passa humilhação, né? A Argentina foi muito bem, 9 pontos, jogou pra caramba. O Messi já era melhor do mundo, tava começando no seu auge, começando a ser o Messi. A Coreia do Sul também tava no melhor momento, né, com o Park Jiang-soo e Park Chung-loo. Os dois Parks jogavam muita bola. A Grécia também tinha um bom time, não tão raçudo e bom quanto aquele de 2004, mas eles nem foram para a Copa de 2006, mas estavam aí, né? Acabaram que eles não passaram nem a Nigéria. O grupo C passou Estados Unidos, surpreendeu, né? Até por mais que os Estados Unidos estavam na final da Copa das Confederações de 2009, eles não foram assim, não mostraram um futebol tão fantástico, vamos dizer assim, porque eles passaram lá por 3 pontos só. Mas enfim, é a melhor seleção dos Estados Unidos que já teve, na minha opinião. O Donovan jogava muito, Dempsey, tinha o Tim Howard, que é um baita goleiro, era, né, que se aposentou. A Inglaterra, novamente, um grande time. Dessa época eles estavam sem o David Beckham, que acabou se lesionando, foi uma pena, né, eu me lembro muito.
do David Beckham, ele acabou sendo lesionado, nem indo para a Copa. A Eslovênia, que tinha um uniforme muito lindo nessa época, e a Argélia, que não é a Argélia do Mahrez, né, que é tão... que é boa a Argélia, mas não é tão, né, não é tão boa quanto já foi em alguns tempos aí, né? Então acabou passando Estados Unidos e Inglaterra no grupo. O grupo D passou a Alemanha, Gana, Austrália e Sérvia não ficaram, por saldos de gols também. Infelizmente dessa vez a Austrália não teve a mesma sorte de 2006, então a Alemanha, que acabou sendo até derrotada, eles acabaram sendo derrotados, mas mesmo assim passou de fase. Gana também. O grupo E, Holanda, Japão, Dinamarca, Camarões. Eu me lembro de ver os jogos da Holanda e falar, mano, a Holanda provavelmente vai ser campeã. Eles estão jogando futebol mais bonito. O Japão também tinha um futebol bem da hora. Acabou que passaram, né, e deixaram a Dinamarca. E o Camarões, que pra mim o Camarões de 2010 na seleção, assim, Eto'o, Ebo, eram dois jogadores muito bons. Tinha aquele goleiro que agora eu esqueci o nome. Ele tinha um benção, mas acabaram que eles decepcionaram muito. Sempre decepcionando nas Copas Camarões, né? Dessa vez não foi diferente. Dinamarca também, que as pessoas esperavam um pouco mais, não foi tão bem, então deixou a Holanda e o Japão passar de fase. O grupo F passou o Paraguai, Eslováquia, Nova Zelândia e Itália. Foi um grupo assim, cara, que quando eu vi a primeira vez eu achei muito fácil. Eu pensei que a Itália ia passar muito fácil, só que a Itália conseguiu, sei lá, coisas que não dá pra acreditar. A Itália conseguiu empatar 2 jogos e perder um. Conseguiu perder um jogo com o Paraguai, que beleza, o Paraguai tudo bem, era uma equipe boa. Na época fizeram uma boa América do Sul, né? Classificação de América do Sul. Eslováquia era uma equipe ok. Nova Zelândia, tipo, teve 3 empates, não perdeu nem ganhou, mas era uma equipe, se você forçasse um pouco, fazia gol, sabe? E a Itália, que tinha um grande time, tinha um time muito bom, Pirlo, De Rossi ali, tinha o próprio Totti, Del Piero, enfim, conseguiram perder o Buffon, né? E ficar em último, foi tipo uma humilhação gigante da equipe campeã, isso é indefensável. Então acabou passando Paraguai e Eslováquia. Eu me lembro muito também do Paraguai, tinha aquela menina lá, Larissa alguma coisa, que falava que a cada vez que passava de grupo ela ia mostrar os peitos, enfim, doidona ela. Grupo G foi com Brasil, Portugal, Costa Rica, Costa do Marfim e Coreia do Norte. Coreia do Norte tomou uma sacolada. Eu me lembro dessa época que o Kim Jong-un, que é o atual ditador da Coreia do Norte, deixou bem explicado que só iam mostrar os melhores momentos da Coreia do Norte caso ganhasse ou jogasse bem, tipo, pra você ver o nível, né? Então eles perderam, o Brasil ganhou de 2-0 contra a Coreia do Norte, depois meteu 3-0, que pra mim foi o melhor jogo do Brasil na Copa, com aquele golaço do Luiz Fabiano, que teve um bracinho ali, mas foi golaço. Depois empatou 0-0, um dos jogos mais chatos que eu já assisti com Portugal. Eu tava esperando aquele jogo de 2008, 6-2. Acabou que foi uma decepção ali. Você vê Robinho e Cristiano Ronaldo no auge e acabar que não dá nada, Kaká ali também, enfim, o Brasil ficou com 7 pontos, Portugal com 5, Costa do Marfim 4, Coreia do Norte 0. Eu me lembro na época que lançou isso, muitas pessoas falavam que o Brasil não ia passar nem do primeiro grupo, porque a Costa do Marfim tinha um Drogba, tinha um Gervinho, que era uma boa equipe, que de fato era uma boa equipe a Costa do Marfim, e o Brasil não tinha reservas bons, tanto que tipo, tinha o Kleberson, que voltou de lesão, tinha o Gilberto, que era reserva, e tipo, jogadores que já foram bons, mas não estavam no seu momento. Tinha o Josué, que não era tão bom quanto aquele Josué de 2005, 2006, e eles deixaram de levar o Neymar, Ganso, Adriano, tudo por besteira. O Dunga perdeu essa Copa, na minha opinião, o Dunga perdeu essa Copa por não ter banco, enfim. Passaram esses dois, o grupo H passou a Espanha, Chile, Suíça, Honduras. A Espanha e Chile fizeram jogos ok. Eu me lembro do primeiro jogo, a Espanha acabou perdendo da Suíça, mas depois se recuperaram, né, e jogaram melhor. A Espanha é um time bem sólido, o Chile também era um time muito bom. Para mim esse Chile era o melhor das últimas gerações. Claro, 2015, 2016 é muito bom, mas eu digo em questão de Copa, assim, o Chile de 2010 foi muito bom, até melhor do que o de 2014.
A Espanha e Chile passou, Suíça decepcionou, até que esperavam muito, acabou que não foram bem. Honduras estava ali por estar, né? Não foi tão bem também. A fase final nas oitavas foi 2-1, Uruguai na Coreia do Sul. O Uruguai, beleza, contra a Coreia do Sul dava para entender que passou e tal. Fez um jogo bom. Estados Unidos e Gana, a Gana ganhou na prorrogação de 2-1. Holanda e Eslováquia. A Holanda tem um pouquinho de dificuldade, fez 2-1, mas passou, né? Brasil e Chile 3-0 foi um jogo bem bom, mas eu ainda acho que o melhor jogo do Brasil foi aquele contra a Costa do Marfim. Mas o Brasil foi muito bom nesse jogo, eu me lembro muito que eu tava torcendo muito pro Brasil, porque eu não gostava do Valdívia. O Valdívia tinha feito gol na semifinal, eliminado São Paulo lá em 2008, então eu não curtia muito. A Argentina ganhou de 3-1 do México, né? Fácil vitória. A Alemanha deu um pau na Inglaterra de 4-1, a Inglaterra não estava tão boa. Me lembro daquele gol na cara que o Lampard fez, assim, bateu no... eu não me lembro se era o Neuer, eu acho que era o Lemans. Enfim, foi dentro do gol, né? Nessa época não tinha aquele apitinho que mostrava que era gol, foi bem na cara que foi gol. O juiz não deu, mas acabou que de todo jeito eles não iam passar. Nos pênaltis, o Paraguai venceu o Japão, e o Paraguai, tipo, teve equipes melhores e mesmo assim conseguiu na cagada passar de grupo, passar de fase. 0-0, fez um jogo chato e acabou ganhando nos pênaltis, né? A Espanha ganhou apenas de 1-0 do Portugal, jogo bem sólido, eliminou logo o Cristiano Ronaldo. Nas quartas também meteu 1-0 fácil na Espanha. A Espanha meteu 1-0 fácil no Paraguai. A Inglaterra novamente goleando a Argentina 4-0, deu um sacode na Argentina. A Holanda 2-1 no Brasil com aquela virada. Foi um jogo também que o Brasil jogou muito bem, só que por alguns erros o Brasil acabou sendo eliminado. Teve aquele gol do Robinho. Eu me lembro quando fez o gol do Robinho, quando o Robinho fez aquele gol com o cruzamento do Felipe Neto, do Felipe Melo, perdão. O Felipe Melo chutou, Robinho marcou. Eu pensei, cara, comemorei muito. Falei, mano, eu acho que eu vou ver dessa vez o Brasil sendo campeão do mundo. Tá, tipo, estão jogando muito bem o primeiro tempo, tá bem legal. Começou o segundo tempo jogando bem. Por 2 erros, tanto o Júlio César do Felipe Melo foram culpados ambos, né? E aí o Snyder acabou com o Brasil. Uma decepção, o Brasil não tinha banco também, tanto que ficou faltando até jogadores para o Dunga botar. Eu acho que se o Brasil tivesse Neymar, Ganso, na época que estava no auge, um Adriano ali, o Brasil com certeza conseguiria virar. Mas acabou que perdeu, né? Vida que segue. O Uruguai também ganhou da Gana de 1-0, foi 1-1. Eu lembro daquele lance do Luis Soares, foi clássico, né? Depois eu acho que foi o Aie, né? Eu acho que foi o Aie, chutou pra cima lá do Muslera, foi bem da hora. Me lembro que eu tava assistindo esse jogo assim, eu fiquei em pé também, eu falei, mano, inacreditável. Nossa, que jogão! E o Aie errou. E aí nos pênaltis o Uruguai ganhou, foi da hora demais. E nas quartas, né, com o Brasil eliminado, eu tava torcendo muito pro Uruguai. Acabou que o Uruguai perdeu de 3-2 pra Holanda. A Holanda mostrando um futebol muito bom. Aí eu pensei, não, agora a Holanda ganha. A Espanha só tava ganhando de 1-0 porque chegou na final. A Holanda controlando o jogo, passou da Alemanha que tava goleando todo mundo. Por mais que eu achava que a Holanda ia ser campeão, a Alemanha tava jogando muito também. Então eu acho que ia dar, sei lá, entre o Brasil, a Alemanha, a Holanda, e a Espanha foi lá, meteu 1-0, pronto. O terceiro lugar foi 3-2, a Alemanha novamente, ganhou do Uruguai. E na final foi 1-0 na prorrogação, gol do Iniesta. Me lembro que foi muito da hora aquele gol. Ele tirou a camisa, se eu não me engano, na camisa dele tinha uma homenagem a um jogador, que era aquele jogador do Sevilha que acabou morrendo, né? Teve um ataque fulminante. Então teve uma bela homenagem, a Espanha acabou ganhando, Casillas levantou o troféu de Copa do Mundo e a Espanha merecidamente foi campeã do mundo, né? Se você for parar para pensar, por mais que decepcionou contra a Suíça, fez 1-0, 1-0, 1-0, de 1-0, 1-0 jogando aquele futebolzinho de toque de bola.
acabou surpreendendo a Alemanha e Holanda, e um time que surpreende a Alemanha e a Holanda tem que ganhar sim, não é à toa que ganharam. E enfim, galera, era isso que eu queria falar. Era essa a minha opinião que eu queria contar sobre a Copa do Mundo 2010. Espero que vocês tenham gostado. Logo mais tem falando sobre a Copa de 2014 e a Copa de 2018. E é isso. Se você gostou, deixe seu like. É isso aí, galera. Valeu e tchau.